Oi pessoal, tudo bem? Então hoje vamos começar mais uma aula daí. Então a aula de hoje vai ser de perspectiva com dois pontos de fuga. Uma coisa que vocês já viram no curso também trabalhar perspectiva é uma coisa essencial para vocês aprender isso no curso, porque isso aqui ajuda muito futuramente. Daí isso ajuda também a parte de criação de cenários também, ou até mesmo a parte de criação de personagens. Dependendo da pose do personagem, você vai sempre aplicar um pouco de perspectiva. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Vamos trabalhar coisas básicas com dois pontos de fuga. Coisas bem simples mesmo. Então, inicialmente, vamos começar com a linha do horizonte. E os dois pontos de fuga então a partir daqui que é importante que vocês entendam nessa questão de dois pontos de fuga. Mas sempre eu vou falar isso só para vocês lembrar também, para vocês não esquecer que os dois pontos de fuga vocês podem trabalhar perto um do outro dessa forma, mas tem um pequeno detalhe: quando você deixa eles bem perto um do outro, acontece o que? Eles meio que se achatam um pouco com a parte de algum objeto. Até tipo, colocar dois pontos de fuga aqui nessa região, vocês podem trabalhar, sim, mas fica um pouco mais difícil daí, um pouco mais complicado, mas vocês conseguem trabalhar daí. Então eu sempre recomendo vocês fazer a linha do horizonte e deixar dois cantos, ah, dos dois cantos da linha do horizonte para trabalhar melhor daí. Vocês têm uma visão melhor para vocês conseguirem encaixar alguns objetos nessa perspectiva. Vocês passando dessa linha aqui, esse limite, acontece o que? Se o objeto está aqui nessa região ou aqui em cima, acontece o que? Ele vai ficar um pouco desformado por causa da perspectiva dele, porque ele está saindo do campo de visão nosso. E acontece o que? É meio que o objeto começa a dar uma geada, dependendo do ponto de vista daí. Ele dá um pequeno G, dependendo do objeto, e vai achatar bastante. Então isso vai ficar bem esquisito. Então o que é importante, vocês nunca cometer nenhum erro na perspectiva, ultrapassar esse campo de visão aqui, ultrapassando o ponto de fuga. Senão o seu desenho vai ficar bem esquisito daí. Então, aqui eu vou trabalhar de uma forma bem simples mesmo. Eu vou trabalhar com um cubo aqui. Então, aqui nessa região, a gente vai ter o nosso ponto inicial, que é a nossa linha base dele, e a gente vai ligar ele com o ponto de fuga daí, trabalhando dessa forma. Então, feito isso, esse ponto inicial vai ser a nossa base para a gente construir o cubo. Então, aqui a gente vai construir primeiro a base dele, o chão, depois levantar ele. Então, a partir daqui, a gente vai determinar um tamanho que a gente quer para o nosso cubo e ligar ele para o ponto de fuga daí.
trabalhando dessa forma aqui. Aqui a gente já tem a nossa base. A partir daqui a gente já vai levantar esses pontos, fazendo uma linha vertical. Pode acontecer de vez em quando esses dois pontos ficarem alinhados um com o outro, igual o meu que aconteceu aqui. Isso é normal, tá, gente? Isso pode acontecer. Então, aqui já temos a nossa pequena estrutura dele. E aqui a gente vai começar a fechar a parte do topo. Então a gente vai determinar na linha do meio, que é essa daqui. E a gente vamos ligar para o ponto de fuga daí. E esses dois pontos a gente vai ligar para o ponto de fuga, fechando a parte do topo. Então, o nosso cubo ia ficar assim, na perspectiva com os dois pontos de fuga, trabalhando dessa forma. Essas linhas aqui em volta deles vocês podem apagar daí. Então, como que toda perspectiva, quando você vai utilizar elas, ela sempre tem algum conceito. No conceito, utilizando os dois pontos de fuga, o que é? Não pode existir linhas horizontais, ou diagonais. Linhas verticais, elas têm que existir nesses dois pontos de fuga. Essas linhas verticais, elas têm que ter, utilizando os dois pontos de fuga, porque é essencial. Só vai ter linha horizontal se algum objeto estiver alinhado com a linha do horizonte. Aí tudo bem ter uma linha horizontal. Se ele estiver um pouco acima e também um pouco abaixo, isso não pode existir essas linhas horizontais. Então, e também o que eu sempre é essencial aqui, que eu sempre falo com todos meus alunos, é sempre conseguir enxergar as partes que a gente não consegue ver, igual essas daqui. Essas partes são bem essenciais no desenho, porque qualquer desenho que você faça, você vai ter um certo momento que você não vai mais conseguir enxergar essas partes atrás. Sim, mas você tendo uma noção, uma linha guia, tendo isso, você não vai se perder tanto. Mas por que é tão importante enxergar através disso? Porque isso ajuda bastante para vocês construir alguma
pose para algum personagem ou trabalhar em cima de alguma perspectiva. Aí vocês têm mais a noção como que é para enxergar as coisas. Então, é sempre bom vocês sempre trabalhar essas questões, as partes que vocês não conseguem enxergar, porque isso aqui ajuda bastante daí futuramente. E futuramente isso começa a ser uma coisa mais natural, então vocês têm mais noção daí com o tempo. Mas para vocês conseguirem enxergar isso melhor é questão de prática, vocês ficam praticando isso o tempo todo. É igual aquele pequeno exercício das primeiras aulas, que é círculos, riscos. Eu sempre recomendo que vocês façam pelo menos 5 minutos do seu dia. Daí. Porque isso aqui eu recomendo muito porque sempre ajuda alguma coisa para vocês. Então, aqui que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar a A gente vai trabalhar em cima da linha do horizonte agora. A gente vai trabalhar nessa parte aqui de cima. Então aqui a gente vai marcar ó, o ponto inicial e a gente vai ligar o ponto de fuga daí. E aqui a gente vamos fazer que é a parte da base, que aqui vai inverter um pouco o nosso ponto de vista, que vai ser a parte do topo que a gente vai começar. Então a gente vai determinar um tamanho aqui nessas laterais e ligar para o ponto de fuga daí. E feito isso, a gente vai abaixar esses pontos aqui dessas formas. E aqui a gente vai determinar um tamanho nessa linha do meio e ligar o ponto de fuga daí. E a parte de baixo do nosso cubo a gente vai pegar dos laterais e ligar para o ponto de fuga daí. E essas linhas aqui em volta dela a gente pode apagar daí. Então o nosso cubo ia ficar nessa forma aqui, se olhando de cima. Então isso aqui é a parte básica para trabalhar a parte do cubo, daí utilizando na perspectiva. É claro que a gente, utilizando dois pontos de fuga, a gente consegue fazer outras formas, outros objetos para conseguir trabalhar em cima daí. Então, aqui a gente vai trabalhar outras formas também.
Então, para trabalhar de volta, a gente vai fazer a linha do horizonte e os dois pontos de fuga. Então aqui a gente vai ter o ponto inicial, que sempre é importante ter isso em mente, porque aí sempre vai ser a nossa guia para fazer a parte dos cubos. E aqui a gente vai ligar para o ponto de fuga ele. E a gente vai fazer uma base igual de um cubo aqui. Então a gente vai determinar os tamanhos dos laterais e ligar para o ponto de fuga daí. Então a partir daqui a gente já tem a nossa base. E aqui a gente vai trabalhar o que? A gente vai trabalhar a parte de uma pirâmide. Opa! Uma pirâmide, uma coisa assim do tipo. Então tem um modo, vamos dizer, correto para se trabalhar do que vir aqui e já ligar os pontos. Por quê? Quando você faz isso, acontece o que? Tem um pequeno detalhe. Quando você vai ver ela de lado, vamos dizer, trabalhando as 5 visões, que é o lado esquerdo, a parte do topo, ou a base, essas partes, acontece o que? Em cima vai ser um quadrado com X. Na parte da base, deixa eu fazer uma coisa, vai ser um quadrado só. E nas laterais acontece o que? Quando você vai ver, ele tá meio dessa forma, assim, ou pode estar também fazendo isso também, dependendo como que você está vendo ele. Ele pode ficar dessa forma, mas um jeito correto para você conseguir achar o tamanho dele, o centro, como que é mais fácil para a gente conseguir trabalhar. O jeito mais fácil, assim, que eu recomendo para trabalhar é tentar utilizar as 5 visões. O topo dele, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer quase uma marcação em X para conseguir achar a parte do centro. Essa é a lógica. Então, aqui vamos marcar a parte de um X e marcar a parte do centro, que é essa daqui. A partir daqui, quando a gente acha a parte do centro, a gente vai levantar ele fazendo uma linha vertical. E aqui, feita uma linha vertical, a gente vai determinar um tamanho que a gente quer para a nossa pirâmide, utilizando dessa forma. Então, a partir daqui, esses cantos vão ser ligados para o meio
a parte da ponta. Então, e também vai ter a parte aqui de trás que pode estar de vez em quando alinhado isso. Então isso aí é normal daí. Então, mas para trabalhar uma pirâmide utilizando dois pontos de fuga é dessa forma aqui também. É claro que a gente pode trabalhar em cima de outras formas. Utilizando os dois pontos de fuga daí. Então, a gente vai trabalhar mais um objeto, uma coisa simples também, nada complicado. Então, a gente vai fazer mais um objeto utilizando os dois pontos de fuga. Então, aqui, vamos fazer mais uma linha do horizonte. E vamos marcar a parte dos pontos de fuga. E a partir daqui a gente vai fazer tipo um pequeno sofá, uma coisa bem simples daí. Então, aqui a gente vai ter o ponto inicial. Então aqui nesse ponto inicial a gente vai ligar para o ponto de fuga. E aqui a gente vai determinar um tamanho que a gente quer. Então, nesse lado direito a gente já vai determinar um tamanho que a gente quer e ligar para o outro ponto de fuga. E desse lado esquerdo vai ser a parte do encosto nosso. E a gente vai determinar um tamanho e ligar o ponto de fuga. Um pouco maior. E aqui a gente já tem uma noção com que já vai ter a nossa base. E para fazer a parte do encosto, a gente vai precisar determinar mais um tamanho e ligar para o ponto de fuga, utilizando dessa forma. Para não ficar tão confuso, a gente pode apagar essas linhas aqui em volta, para não ficar tão bagunçado o nosso desenho também, e para a gente não se confundir nas linhas.
E a partir daqui a gente já vai trabalhar. Então aqui a gente já vamos levantar esse retângulo aqui, essa primeira parte. Então a partir desse daqui a gente vai determinar o tamanho que a gente quer e ligar o ponto de fuga. Então vai ficar assim a primeira parte do nosso objeto. E agora vai vir a parte do encosto daí. Então aqui a gente vai fazer mais uma linha vertical nesse canto e a parte de trás também, a parte que a gente não consegue enxergar. E nessas linhas aqui, que a gente já fez a parte de baixo, a gente vai dar continuação, só para a gente fazer a parte do encosto daí. Então é sempre bom trabalhar na perspectiva uma coisa de cada vez para vocês não ficar confusos daí na parte do desenho. Então a partir daqui a gente vai ligar para o ponto de fuga. E vamos fechar a parte do topo do nosso objeto. Daí. Então eu vou dar uma apagada aqui, eu vou diminuir um pouco e reforçar o contorno dele para vocês verem como que vai ficar a parte do objeto na perspectiva daí. Para vocês trabalhar perspectiva, é importante que vocês entendam uma coisa. Perspectiva é um pouco trabalhoso, sim, é cansativo. Sim, é uma coisa cansativa porque você vai ter que ficar pensando como que encaixar algumas peças em algum objeto para conseguir trabalhar em cima, mas não é uma coisa impossível. Vocês conseguem trabalhar isso, que eu sei. Então, vocês conseguindo trabalhar dessas formas, você já tem uma noção melhor como encaixar isso em um desenho daí. Então, eu sempre recomendo que vocês tentem treinar um pouco de perspectiva em casa. Então, o nosso objeto na perspectiva ia ficar aqui dessa forma. Então, pessoal, se vocês ficarem com alguma pergunta ou dúvida sobre essa aula aqui,
os dois pontos de fuga, vocês podem perguntar sem problema nenhum. Me perguntem, tirem as suas dúvidas. Essa aula aqui foi também um pouco de revisão para vocês lembrar um pouco também como que é trabalhado, perspectiva, para vocês não esquecer, para não ter esse pequeno problema que quando termina perspectiva, quando começa anatomia, daí vocês esquecem perspectiva, vocês não trabalham. É por isso que de vez em quando nas aulas eu sempre vou trazer um pouco de perspectiva para vocês lembrar como que é trabalhado. Só para vocês lembrar como que é, para vocês não esquecer isso. Então, pessoal, vamos encerrar a aula por hoje. Se vocês ficarem com alguma pergunta ou dúvida sobre essa aula daqui, com os dois pontos de fuga, vocês podem me perguntar. Beleza? Então, até a próxima aula.